partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é nosso amigo querido, o administrador Rafael Mota. E o Rafael esteve aqui conosco em fevereiro, já faz tempo, né? Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo. Tudo certo, paz e bem a todos. É muito bom estar aqui novamente cooperando com a verdade, tá? Muito obrigado pelo convite, sempre bem aceito. E quem está aqui também conosco é Maria Carolina Raimann. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Muito obrigada, Raimann, marido. Rafa, um grande prazer termos aqui, né? Novamente, ter aceitado o convite, sempre muito disposto, muito querido. Que Deus seja louvado. E um abraço aos nossos amigos que vão nos acompanhar, né? Nossos irmãos em Cristo. Paz e bem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos retransmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem também nas redes sociais. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. E perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa perfeita, Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. Hoje, no caso, o queridíssimo Rafael. Claro que os nossos ouvintes, eles já sabem, né? Que quem corrige o texto é a Maria Carolina e é ela que acrescenta essa palavra perfeita ali no texto, né? Então, não precisa esconder isso de ninguém, né? E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 10 rádios.
E se você também tem uma web rádio ou uma rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? Porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. E nós também estamos nas principais redes sociais, né, Rafa? É isso mesmo, e é muito fácil de nos encontrar. Basta procurar por Os Cooperadores no Twitter, no Instagram, no SoundCloud, no Facebook, enfim. E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Mas se preferir mandar um e-mail, também pode, né, Carol? Claro que pode e deve. O endereço é contato@cooperadoresdaverdade.com e nós sempre respondemos todo mundo, viu? E o programa ele também está disponível nas principais plataformas de podcasts, no iOS, para quem usa os telefones da Apple, também Android, Windows Phone, essas tecnologias todas aí. Graças ao Peter que manja dos paranauês. E hoje, claro, você vai ouvir esse programa muito tempo depois, que a gente grava com antecedência. Mas hoje é o aniversário do Peter, né? Então, de qualquer forma, atrasado, que ele vai ouvir depois, atrasado, mas... Tá valendo. Né? Tá valendo os nossos mas parabéns. Ele vai ouvir, porque ele sempre ouve. O Peter nossos é o parabéns querido, ao né? nosso amado Peter Martins, meu afilhado, Verdade. querido do coração. Que Deus o ilumine sempre, o proteja e o guie em todas as situações. Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. O nosso objetivo é comprar um novo notebook para a gravação do programa. Se você se sente tocado em nos ajudar, basta entrar em nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E você também pode ser sócio do Clube do Ouvinte. Basta entrar no site apoia.se/oscooperadores. E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade com apenas R$5 por mês, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp. É um grupo super legal, hein, gente? Com R$15, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. E apoiando os Cooperadores da Verdade com R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp, além da newsletter mensal, você tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? E a partir de R$30, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Então não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/os cooperadores. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? É verdade, é verdade. Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo, né? Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? Isso mesmo. E no último programa nós falamos de São Pio I. A vida dos santos. Rafa, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi Santo Aniceto. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Aniceto. Vamos lá. Aniceto foi o 11º Papa Católico, cujo papado durou 11 anos, durante o século II. Sucedendo a São Pio I, nesta época, os papas eram provenientes de famílias humildes da população e ser eleito para este serviço era ser encaminhado para o martírio. Etimologicamente, seu nome de origem grega significa homem de grande força. Olha que eu estava pensando nisso mesmo. E o que será que significa
Aniceto é um nome difícil, diferente, né? Bem diferente. A gente não encontra por aí, né? Mas eu já estou pensando, vou colocar no meu filho, Aniceto. Anicetinho, vem cá com o papai, Anicetinho. Vem cá, meu filho. Mas essa época tem uns nomes muito bacanas, assim. O Telésforo, lembra do Telésforo? São Telésforo de origem grega, né? Sim, é de lá mesmo. Provavelmente, Santo Aniceto nasceu em Émesa, que é atualmente a Síria. O governo deste pontífice coincide com o governo do imperador romano Antônio. Apesar de ignorar-se mais detalhes da sua vida pregressa, da mesma forma que a maioria dos papas, né, dos primeiros séculos cristãos, tradicionalmente ele é considerado de perfeita inteligência e santidade de vida. Em seu papado, combateu firmemente várias doutrinas heréticas que chegaram a ameaçar a existência da Igreja. Também ocorreram cismas internos que abalaram o cristianismo. Embora a igreja seja edificada sobre um rochedo, muitos foram os fiéis que abandonaram a verdadeira fé em busca da ilusão de seitas heréticas. Não parece nada com os nossos dias, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Como Papa, Aniceto destacou-se por ter sido o primeiro Papa a condenar oficialmente uma doutrina como heresia, o montanismo. Então, só para ficar um pouco mais claro, Carol, montanismo, às vezes a pessoa pode estar escutando em casa, o que será que é isso, né? Significa que eles gostavam de subir montanha, né? Não, era uma heresia dos séculos 1 e 2, formada por seguidores de Montano. Montano começou sua pregação no ano 172, apresentando-se como um iluminado com o dom da profecia, enviado por Deus, né? Qualquer semelhança com os nossos pastores também é mera coincidência. Prefiro não comentar. Né? Principalmente esses famosinhos da televisão aí, né? Entre seus discípulos estavam figuras de prestígio, como Tertuliano, que o consideravam como o Paráclito prometido por Cristo. Olha isso. Título este que o próprio Montano se autoconcedeu. Afirmava que Jesus Cristo não havia revelado tudo aos homens, mas que tinha dito aos apóstolos que teria muitas outras coisas a ensinar-lhes, pois não estavam capacitados para entendê-las. Essa tarefa, que a gente sabe que é a tarefa do Espírito Santo, o Espírito Santo que é o Paráclito, né? Então essa tarefa tinha sido assim conferida a ele, Montano. Pensa só. Então, Papa Aniceto, né, São Aniceto, combateu também o gnosticismo, o racionalismo cristão, a doutrina que pregava uma supervalorização do conhecimento, né, considerando isso o bastante para se salvar, né, para alcançar a salvação. Dessa forma, os méritos de Cristo, os sacramentos e a graça do Senhor eram nada, né, eram desprezados. Ele também lutou incessantemente contra o herege Valentim, que causou um enorme prejuízo ao rebanho de Cristo. Aniceto ainda combateu outros inimigos da Santa Igreja, como os integrantes da seita dos Carpocratitas, fundada por Marcelina, a qual levou muitas pessoas à apostasia. Outro era Marcion, herege com dons de publicitário, que pregava a heresia entre os cristãos durante muito tempo. Todos eles formaram seitas paralelas dentro do catolicismo, dividindo e confundindo os fiéis e até colocando-os contra a autoridade do Papa, desrespeitando a Igreja de Roma. O Papa Aniceto envidou todos os esforços para impedir o progresso da obra do inimigo e reconduzir todos os cristãos iludidos, né, pelos discursos dos heréticos ao seio da Igreja. No embate contra estas doutrinas racionalistas, contou com a ajuda, além do apoio divino, lógico, do filósofo cristão São Justino e do bispo Policarpo, discípulo de São João Evangelista.
Nesta oportunidade em que Policarpo estava em Roma, foram discutidos aspectos disciplinares que atormentavam a unidade da igreja. Acredita-se que Aniceto tenha sido martirizado, mas não há provas históricas do evento. Certo é que sofreu inúmeras e incessantes perseguições do império. Mas, como foram tantos os sofrimentos e aflições pela causa de Cristo, que a Igreja lhe conferiu o título honroso de mártir. Santo Aniceto, como Santo Papa, procurou, através do ensino da sã doutrina, encaminhar a todos para a verdade. A data de sua morte também é incerta, mas atribui-se que seja no dia 16, 17 ou 20 de abril do ano de 166, né? Pudera também, né? No início da igreja, né? Primeiro, segundo século ali, é muito realmente difícil termos registros até hoje. Oficialmente, a sua comemoração é no dia 17 de abril. O seu corpo foi sepultado nas escavações que depois se transformaram nas catacumbas de São Calixto, na Itália. Esta foi a primeira vez que, de fato, ocorreu com um bispo de Roma. E uma curiosidade é que a relíquia de sua cabeça foi entregue ao arcebispo de Munique em 1590 e é venerada na igreja dos jesuítas na cidade. O restante continua no sarcófago do altar principal da capela do Pontifício Colégio Espanhol em Roma, desde 1910. Na abóbada está pintada guirlandas entre querubins e a apoteose de Santo Aniceto subindo para o céu. Santo Aniceto, rogai por nós. Nós somos os Cooperadores da Verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. E também, como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com/Os Cooperadores. Entra lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, porque tá muito legal mesmo. Rafael, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Não podia ser outro, né? Fale a verdade, sempre a verdade. Orando com Padre Pio. Quid est veritas? Perguntou Pilatos ao interrogar Jesus. O que é a verdade? Jesus disse no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fecha aspas. De fato, podemos concluir que se falamos sempre a verdade, estamos do lado da verdade. E a verdade é Cristo. Portanto, quem fala sempre a verdade está do lado do bem, do lado de Deus, e sabe que não precisa ter medo das consequências. Sabemos que a verdade às vezes dói, mas ela é sempre necessária e é sempre o melhor caminho. Ocultar a verdade para poupar alguém é algo paliativo, pois no fim a verdade sempre vem à tona. Sempre incentivei meus filhos a dizerem a verdade. Dizia a eles que o castigo seria menor se eles me contassem a verdade do que se eles mentissem para se safar e eu descobrisse a mentira. Quando você está do lado da verdade, do lado de Deus, não há o que temer, né? Pois por mais que as pessoas te julguem, porque viram, presenciaram apenas um fragmento da história, Deus viu tudo, né? Deus viu o todo, Ele sabe de toda a verdade. Devemos lutar pelo que é certo, mesmo que às vezes isso nos custe, isso nos doa, nos machuque,
né? E machuque também as pessoas que amamos, mas é preferível agradar a Deus do que aos homens. Lutar pela verdade, lutar pelo que é justo, defender a verdade, a honra, a moral, os bons costumes, a fé católica. É verdade, Carol. Nós devemos também respeitar as autoridades constituídas, né? Mas não é por isso que vamos comungar com os seus erros. Nós devemos sempre estar do lado do bem, do lado da verdade. Se o seu chefe em sua empresa está cometendo irregularidades, está agindo de modo imoral, fora do código de ética da empresa, conversa com ele. Explica a situação para ele. Diga que ele não tem o direito de agir assim. Não tenha medo de perder o emprego. Se você está do lado da verdade, a verdade está em você e Deus não vai desampará-lo. E acontece que, infelizmente, existem pessoas que não conseguem dialogar. Pessoas que só conhecem a violência. E quando você tenta conversar, já vem com 10 pedras na mão. Já chegam gritando, esbravejando, xingando. E você que não tem sangue de barata, né? Acaba reagindo da mesma forma. Pois, afinal, como você vai falar educadamente com uma pessoa que está aos berros? Então, quando você se dá conta, está falando alto também. Mas não há problema. A verdade é para ser gritada aos 4 ventos. É para ser proclamada de cima dos telhados. Alguém vai dizer que essa tua atitude não condiz com o cristão, mas não se preocupe. Dizem isso porque não conhecem os verdadeiros cristãos. Acham que cristão é igual budista, né? Que fica sentadinho, meditando e dizendo... Não, isso não é cristão. Cristão defende a verdade com unhas e dentes. Cristãos foram à Terra Santa lutar nas cruzadas para reaver as igrejas e outros locais sagrados que os sarracenos haviam roubado deles. Cristãos não tiveram medo de enfrentar leões nas arenas, pois sabiam que estavam do lado da verdade. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 34, Jesus diz, abre aspas, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Fecha aspas. Sim, o mesmo Jesus que trançou um chicote com cordas para expulsar os vendedores do templo. Ele não teve medo, pois estava do lado da verdade. Aliás, ele é a própria verdade em pessoa. E a mesma coisa se aplica em relação aos nossos pais, né? Devemos honrá-los e respeitá-los sempre, sempre, né? O 4º mandamento do Decálogo é honrar pai e mãe, e nele está incluído o respeito aos pais, a obediência aos pais e o diálogo, né? Mas se eles te induzem ao erro, né, você não pode obedecê-los. Se eles cometem erros, você não pode concordar com os erros deles, né? Você precisa corrigi-los com respeito, com amor, com diálogo, né? E aí o Padre Pio nos fala ali, né? Fale sempre a verdade. E também eu acredito que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui e falar assim que não vale a pena também a pessoa sair por aí falando, né, dessas coisas. Porque meu pai faz errado, porque meu chefe não sei o quê, porque fulano... Não, guarda para você. Não, né? Pode. E dialoga com a pessoa que está em erro, exatamente. Né? Não se pode também sair por aí já parte para difamação. Exato. Né? Então, o próprio Evangelho nos aconselha, né? Quando o irmão pecar contra ti, chama-o em segredo, só você e ele, conversa, né? Você vai falar, vai mostrar. Se ele não se emendar, aí você vai expor para a igreja, né? Isso aí. Mas sair por aí também falando, né, dos erros dos outros, isso também não é correto, né? Não pode, né? Mas aí voltando ali no nosso exemplo, né? Por exemplo, aí se os seus pais não se abrem, né, ao diálogo, lembre-se que você está com a verdade, né? E munido das armas celestiais, enfrente-os,
né? Você não estará desonrando-os, né? Muito pelo contrário, estará demonstrando que se preocupa com eles, né? E que os quer no caminho do bem. Então imagine a seguinte cena. O teu pai estupra a tua irmã. Nossa, que na horror. tua frente. Como é que você pode pensar uma coisa dessa, Rafael? Você não vai fazer nada para impedi-lo? Aí você vai dizer, eu sou cristão, eu sou da paz, eu não posso confrontar o meu pai. Afinal, estaria indo contra o 4º mandamento da lei de Moisés, que diz honrar pai e mãe. Isso é um tremendo absurdo. É verdade, é verdade. Quando você honra, é porque você ama. E quando você ama, então você corrige também, né? De forma caridosa, mas você corrige. Outro dia eu estava conversando com 2 padres sobre esse assunto que o Rafael colocou aqui, né? De quando você percebe que o seu pai, sua mãe está cometendo uma coisa assim muito absurda, muito errada, como é que a gente pode agir, né? E as colocações deles foram assim bem parecidas um e o outro, sabe? São 2 padres bem conceituados aqui da nossa região, mas que eu não vou citar os nomes deles para preservá-los mesmo, tá? Embora eu acredite que também não tem nada demais, poderia falar, não teria problema nenhum. Um deles me disse que honrar pai e mãe não significa passar por cima de seus erros. Olha que interessante. Verdade. Né? E o outro disse que honrar pai e mãe não significa concordar com os erros que eles cometem. Muito bem, é isso mesmo. Se você está do lado da verdade, não pode ser conivente com o erro de ninguém, nem que essa pessoa seja seu chefe, seu amigo, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu irmão, seu pai ou sua mãe. Você tem o dever e a obrigação de defender a verdade. Você descobriu que o seu filho está roubando, traficando, está no mundo do crime. Denuncia, né? Denuncia. Tem polícia para isso, né? Chama a polícia mesmo. Para isso existe a lei, né? Não vai cair na besteira de acobertá-lo porque é seu filho, né? Ou se for, sei lá, o seu primo, o seu sobrinho, o seu irmão, né? Repito, você, eu, né? Todos nós temos o dever e a obrigação de defender a verdade. E Padre Pio nos aconselha: fale a verdade, sempre a verdade, e não tenha medo de defender a verdade, nunca. Que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. E o Rafael também gosta, já está ali vibrando também. É um dos santos prediletos. E quantos belíssimos exemplos da vida de São Francisco podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Não se entregue às futilidades nem à ociosidade. Muitas vezes vimos São Francisco exortar os seus frades a pedirem esmolas, e com isso podemos ter falsa impressão de que era um bando de vagabundos, e que não queriam saber de trabalhar e por isso mendigavam. Mas sabemos, ao estudar profundamente a vida de nosso pai seráfico, Francisco de Assis, que não era assim. Da mesma forma que São Bento escreveu em sua regra de vida, ora et labora, o poverello, também queria que seus frades trabalhassem e a esmola era somente para a humilhação.
Quero que meus frades trabalhem, dizia Francisco, e estejam sempre ocupados, e os que não tiverem nenhum ofício que o aprendam. Se Frei Francisco mandava os frades pedirem esmolas para que exercitassem a sua humildade, pois, de fato, ter que mendigar é algo realmente humilhante. É realmente humilhante, gente. E olha, eu quero contar aqui rapidamente que uma vez eu estava na cidade de Limeira acompanhando a Toca de Assis num retiro. E aí nós fomos dar uma volta pela cidade e andando pela rua assim, imagina, acho que 12 ou 15 toqueiros, como eles são conhecidos, né? Com aquele hábito marrom e descalços, andando e atravessando as ruas e aquela coisa toda. E eu ali, que eu fui para fazer o retiro com eles, fiquei admirado, porque eu percebia que às vezes passava um carro e xingava. Mas são homens de Deus, por que eles estão sendo xingados? Né? E eram xingamentos nesse sentido, assim, vagabundo, malandro e não sei o quê. Como se eles fossem mendigos, que até mendigo é uma palavra bem pejorativa que eu estou usando aqui, né? Mas como se eles fossem pessoas desocupadas, malandros mesmo, que não tivessem interesse em trabalhar, que quisessem só mendigar. E a gente sabe que não é assim. A Toca de Assis ela tem inspiração na ordem franciscana também, embora não seja uma das 3 ordens, né, fundadas por Francisco, ela tem inspiração franciscana. Então eles vivem na radicalidade que foi ensinada por São Francisco, pedindo esmola para a humilhação, né? Para a humilhação. E uma outra vez eu fui para uma cidade e na volta, quando eu cheguei na rodoviária, certo de que iria embarcar para ir para casa, eu me dei conta que não tinha o dinheiro da passagem. Eu não me lembro ao certo se eu perdi esse dinheiro na rua ou se eu gastei mais do que podia. E o fato é que eu não tinha dinheiro suficiente para viajar. Então você imagina, você está numa cidade longe de casa, né, sem dinheiro para passagem. Eu também não podia ir a pé, pois era muito longe. Muito menos ficar ali naquela cidade e dormir na rua, já pensou? Então a única forma que eu encontrei para solucionar o problema foi mendigar. É difícil, amigo ouvinte, explicar o que eu senti. É de fato uma humilhação muito grande. As pessoas não acreditam em você. Te olham como se você fosse um bandido, um marginal, um vagabundo, alguém que quer dinheiro para comprar drogas, bebidas ou coisa parecida. E não é fácil encontrar alguém que te dê uma moedinha. E de moedinha em moedinha eu fui juntando dinheiro para comprar a passagem. Mendigar é um exercício de humilhação e paciência, onde somos tentados a xingar, a amaldiçoar e até mesmo a perder a fé, né? Onde está Deus que não me ajuda? Por outro lado, quem já não sonhou em um dia ganhar na loteria, não é mesmo? Na Mega Sena, que acumula aí com 45 milhões de reais. Ter uma montanha de dinheiro na poupança para nunca mais precisar trabalhar na vida. Gente, quando não temos nada, precisamos nos humilhar, mendigar, ou às vezes até mesmo aceitar qualquer emprego só para não passar fome. Como quando eu morei sozinho na adolescência, depois de ter sido expulso de casa, e me sujeitei a trabalhar como borracheiro, metalúrgico, servente de pedreiro, entre outras coisas. Não que essas não sejam profissões dignas, muito pelo contrário. Mas eu é que não era apto para exercer tais profissões. Eu não tinha qualificação para isso, nem força física. E mesmo assim tive que encarar para não passar fome. Mas se temos muito dinheiro, como quando ganhamos na loteria, como eu estava falando, corremos o risco de ficar ociosos, de não querer mais trabalhar, de querer viver uma vida de sombra e água fresca, como se diz, só viajando e passeando por aí e os outros que trabalhem por mim. Francisco de Assis não queria que seus frades ficassem na ociosidade, pois cabeça vazia
é a oficina do diabo, né, como se diz. E ele mesmo era um excelente exemplo de perfeição. Estava sempre ocupado e trabalhava com as próprias mãos, sem deixar que se perdesse nada do valioso dom do tempo. Dizia que os preguiçosos que não se ocupam habitualmente com algum trabalho deviam ser logo vomitados da boca de Deus. E ocupava sempre o seu tempo, não só com trabalhos manuais, mas também com a pregação e com a oração. E é interessante quando fala que também com a oração. Muitas vezes a gente perde muito tempo no celular, na internet, nas redes sociais, na TV, ou até mesmo jogadão no sofá, né, descansando. E aí chega lá no final do dia, você nem rezei meu terço hoje. E todo aquele tempo ocioso que eu estava, toda a tarde inteira que eu passei dormindo, será que eu rezei o terço hoje? Né? Não rezou ainda? Então corre lá, vai rezar. Né? Não fica perdendo tempo na ociosidade. Né? Então a gente tem que ocupar bem o nosso tempo também com a oração. E assim voltamos ao Ora et Labora, né, de São Bento. Oração e trabalho. Devemos dosar o nosso tempo, não ficar ociosos, pois quanto mais ficamos ociosos, mais preguiça nós temos e mais nos tornamos rabugentos. Né? Aquele seu dia de folga em que você passa o dia inteirinho na cama, né, em frente à TV, de pijama, comendo e dormindo, é um dia terrivelmente chato no fim das contas, né? A cada hora que passa, você mesmo já está ficando mais e mais insuportável. É isso que a ociosidade faz conosco. Por isso, precisamos mandar a preguiça embora, com oração e trabalho. Encontre momentos para orar durante o dia, seja o Santo Terço ou uma outra devoção particular, ou ainda a liturgia das horas, né, que vai santificando todas as horas do dia com as laudes, no início da manhã, a hora média, as vésperas, as completas, à noite. Nós já fizemos um programa só sobre isso, lembra? Com a Silvana, era você e a Silvana apresentando o programa. Muito bom, falando sobre a oração das horas, né? E a gente não entende como que tantos católicos não conhecem ainda essa maravilha, esse tesouro que é a liturgia das horas, né? Rezar sem pressa de acabar, sem se distrair e sem estar pensando naquilo que vai fazer depois da oração. São Francisco condenava quando os frades, logo após a oração, já vinham com conversinhas inúteis. Terminou a oração? Volte ao trabalho e não se entregue a futilidades nem à ociosidade. Certamente seria um conselho de nosso seráfico Pai. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir,
para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Beerland Strong Golden Ale. Foi fundada em agosto de 2003 lá em Blumenau. Praticamente nossa vizinha aqui, não é mesmo? No estado de Santa Catarina, aqui na região do sul do Brasil. A cervejaria Beerland é uma homenagem ao município em que ela está localizada. O seu nome traduzido do alemão significa Terra da Cerveja. Exatamente. As cervejas Beerland são frutos do trabalho intenso de uma equipe comprometida com a qualidade. Nossas receitas são inspiradas em estilos de diferentes escolas cervejeiras, tais como alemã, belga, inglesa e norte-americana, acrescidas de uma dose de criatividade e ousadia que traz personalidade a cada uma delas. São fatores como estes que fazem da Beerland uma das cervejarias mais reconhecidas do Brasil em competições nacionais e internacionais. São premiações que, além de atestarem a excelência de nossos produtos, contribuem para a evolução permanente da cultura cervejeira no país. A Beerland Strong Golden Ale é uma cerveja de alta fermentação, complexa e delicada, que passa por um longo período de maturação. O estilo Belgian Golden Strong Ale surgiu após a Segunda Guerra Mundial e parece ser uma cerveja menos alcoólica do que ela realmente é. Tem uma coloração amarelo-ouro, inclusive diferente da minha expectativa, porque eu estou acostumado com as cervejas Strong mais escuras um pouco, né? Ela tem um amarelo-ouro mesmo, bem parecido com uma Weiss, né? A transparência é levemente turva, então o que me faz pensar na Weiss de novo, né? Porque é turva, a gente não consegue enxergar através do copo. A espuma dela é abundante e persistente, né? O teor alcoólico é 9%. Então por isso que dizia ali que ela é menos... parece ser menos alcoólica do que realmente é. Você olha, você não dá nada para ela. Deve ser uma cerveja fraquinha. Mas 9% é uma paulada, né? E o copo é a tulipa e a temperatura de serviço entre 7 e 9 graus. Ela está disponível em garrafas de 500 ml. Ela tem notas de tangerina, frutas cítricas e especiarias. Harmoniza com queijos azuis, paella, tender e com frutas e panetone. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prosit. Olha, ela desce bem, ela tem uma drinkabilidade muito boa. Você sente um pouquinho eu não sei exatamente o que tem ali das especiarias, mas eu tive a impressão de sentir coentro. Não achei ainda as notas de tangerina. Eu achei bem cítrica, assim. Mas ela é bem cítrica. Não especificamente a tangerina, né? Parece até mais para um limão siciliano, né? Mas ela Nunca comi limão siciliano. Mas ela é bem... Ela é bem saborosa, bem leve. É, leve, sim. E pela drinkabilidade dela, ela engana. É isso aí. Aí você acha que ela é levinha e tal, que você vai tomar e que não vai pegar. E ela já dá um brilho no primeiro gole, né? Imagina um teor alcoólico de 9%, né? Bem alto mesmo. Mas é uma cerveja realmente surpreendente. Ela muito gostosa. Não é o que a gente esperava. E se você que está nos ouvindo produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável.
A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a questão do Pedro Pedra, na qual Jesus fundou a igreja. A hora da treta. O nome de São Pedro significa pedrinha? Na Bíblia, os apóstolos são chamados de colunas da igreja, pois receberam de Cristo a missão especial de ensinar e guiar o povo de Deus. Porém, entre eles havia um que foi colocado por Cristo como pastor máximo da igreja, com autoridade acima de todos os demais, São Pedro. Mudar de nome não significa apenas ser conhecido por um nome diferente. Mudar de nome mostra que você mudou de vida, né? Do homem velho para o homem novo. Jesus mudou o nome de Simão para Pedra, Pedro, e disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves é a autoridade de ensinar, e com a inspiração divina, o que é da vontade de Deus e o que não é. Ligar e desligar as coisas dos céus. Cristo não fundou várias igrejas independentes, mas sim uma única igreja, baseada na autoridade de um homem pecador e mortal. Para saber qual é hoje a única igreja que Jesus fundou, é só buscar aquela que é governada pelo sucessor de Pedro, né? Uma dica, começa com C e termina com A. No desespero de negar essa verdade bíblica, os protestantes alegam que no texto original do Evangelho, escrito em grego, Jesus chamou Simão de resto de pedra, cascalho ou pedrinha, olha isso, e não de pedra, rocha, como é de verdade. Os protestantes também juram que, quando Jesus estava se referindo a si mesmo, quando disse, e sobre esta pedra eu edificarei, e não de Pedro. Não forcem a barra, né? Os estudiosos protestantes ilustres, como Nicholas Hidbors, concordam que ele estava se referindo sim a Pedro. As palavras, abre aspas, sobre esta pedra, fecha aspas, se referem a Pedro, por causa da revelação que recebeu e da confissão de fé que ele mesmo fez. Pedro foi nomeado por Jesus para estabelecer as bases da futura igreja. Somente Pedro é mencionado neste verso, e o trocadilho com o seu nome se aplicou somente a ele. É verdade, e eu já presenciei esse tipo de coisa, sabe? Uma vez, debatendo pessoalmente com um protestante, ele disse assim, não, vocês não entenderam o contexto. Quando Jesus disse assim, tu és Pedro, ele apontou o dedo para Pedro. E quando ele disse, e sobre essa pedra, ele apontou para ele mesmo. Tu és Pedro e sobre essa pedra, quer dizer, sobre mim eu vou edificar a igreja. Gente, que absurdo, né? Eu acho que eles filmaram a cena para chegarem a essa conclusão. Cara, Pedro tinha acabado de fazer a sua confissão de fé em Cristo, né? Ele disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, muito bem. Eu te digo mais, hein? Tu és Pedro e sobre esta pedra, Pedro, pedra, pedra, rocha, Pedro, pedra, né? Eu edificarei a minha igreja. É sobre você, cara, que eu vou edificar a minha igreja. Né? Você entendeu o negócio agora, né? Você entendeu como as coisas funcionam. E eles conseguem manipular a palavra de Deus de forma desonesta, né? Para tentar convencer as pessoas a mudar para a sua fé rasa, né? É bem um né? tipinho mesmo, né? E é uma pena porque muitos estão perdendo a salvação por tão pouco. Exatamente. Acreditando numa vírgula
Que alguém, exato. que um humano pôs. Sim, mudou, né? Em algo Adulterou, imutável, né? que é a palavra de Deus. É isso mesmo. Vamos conferir o que diz D.A. Carson, um respeitado teólogo protestante. Isso mesmo, ele é protestante. Carson afirma que se Mateus quisesse dizer que Pedro não passava de uma pedrinha qualquer, enquanto Jesus era a rocha, então a palavra grega mais adequada seria litos. Além do mais, Jesus não teria feito nenhum trocadilho, né? Nas cartas de São Paulo, em grego, o novo nome de Simão não é citado como Petros, como em Mateus, mas sim como Kefas. Isso não é grego, mas uma transliteração do aramaico Kefa para a forma helenística. E o que significa Kefa? Uma pedra grande e maciça, o mesmíssimo que Petra. A palavra aramaica para uma pequena pedra ou pedrinha é Evna. Olha a diferença, né? O que Jesus disse a Simão em Mateus capítulo 16, versículo 18, foi: Tu és Kefa, e sobre esta Kefa construirei minha igreja. Claríssimo, né? Não tem dúvida, né? Vejamos também o que disse Santo Atanásio de Alexandria, que viveu entre os anos de 296 e 373. Abre aspas. Por isso, devemos buscar antes de todas as coisas, se ele é filho, e sobre esse ponto esquadrinhar especialmente as Escrituras, pois foi isto, quando os apóstolos foram interrogados, que Pedro respondeu, dizendo: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Fecha aspas. Esta é a verdade e o princípio soberano da nossa fé. E como ele é um fundamento, e nós pedras edificadas sobre ele, a igreja está firmemente estabelecida, está fundada sobre a pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É porque esta é a fé da igreja que eles de alguma maneira entendam que o Senhor enviou os apóstolos e lhes mandou fazer disto o fundamento da igreja. E olha só, uma coisa interessantíssima, que o próprio Cristo, ele vai nos falar no Evangelho em outra situação, que o homem inteligente, com outras palavras, né? Mas que o homem sábio, o homem prudente, o homem inteligente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque quem constrói sobre a areia, vem a tempestade e derruba a casa. A casa não aguenta. Então os protestantes que constroem a sua casa sobre areia, ela não vai aguentar, né? Mas nós estamos construídos sobre a rocha que é Pedro, que é o Papa, né? E são muitos os padres da igreja que se referem a Pedro como rocha, como fundamento da igreja, de forma que não há como os protestantes refutarem isso de forma honesta. Ou será que para eles a pedra, a rocha, é Lutero? Imagina, né? Nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima reflexão. Muito obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muitos difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste, a experiência do pecado se deturpa e a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria,
que, aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só os corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graças, tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. E nós contamos muito com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Nós nos despedimos agora, né? Chegou esse momento. Eu agradeço mais uma vez de todo o coração poder fazer parte de mais uma gravação, de mais um programa. É sempre muito bom cooperar com aquilo que é verdadeiro, né? E quando a gente sai daqui, o coração fica em paz porque foi falado somente da verdade. Então isso eu testemunho para vocês que foi assim na primeira vez que eu fui, está sendo aqui agora na segunda, né? Não estou me convidando para uma terceira, mas caso já está convidadíssimo. Contamos com você, Rafa. E tenho certeza que vai ser assim. Então falemos sempre a verdade, custe o que custar e doa quem doer. É isso mesmo. Que legal, Rafa, muito bonito isso, fiquei até emocionada, muito legal, porque a gente faz o programa e muitas vezes a gente não se dá conta, né, do quanto ele toca a vida das pessoas, não é mesmo? Então, quero deixar, né, meu abraço aqui a você que nos acompanhou até agora nesse podcast. Obrigada, Rafa, também, né, por ter vindo mais uma vez. Obrigada, Raiman, por estar sempre aqui. Um grande abraço a todos vocês. Salve Maria. E até onde a gente sabe,
São 10 rádios que transmitem o programa. Talvez tenham até outras que ainda a gente não está sabendo, né? Mas de forma que, pelo nosso tempo, que é um pouco curto, fica difícil a gente citar o nome de todas as rádios, né? Então, de vez em quando, a gente manda um abraço aqui. Então, eu quero mandar um abraço especial hoje para a galera que nos ouve pela rádio Princesa das Matas, lá do nosso amigo Tito do Gado, né? Obrigado, Rafael, de todo o coração. Não tenho palavras para te agradecer. Você é sempre essa pessoa tão iluminada, né? Um amigo tão querido que sempre se dispõe a vir, a colaborar com a verdade, a custe o que custar, né? E tudo mais. Muito bem, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu bem, por estar firme conosco nesse apostolado. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, a todos nós. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.